Ele vai aparecer aqui para mim, né? Aí, beleza. Bom, olá a todos. Boa abertura de final de semana aí. Bom, para começar os trabalhos, vou fazer a apresentação aí do tópico e do tema do trabalho, né? E do grupo. O tema está Goodwill e Impairment. Só que lembrando, até como foi comentado na aula passada pelo Yuri, né? Nós não vamos nos apegar às questões técnicas do pronunciamento. Vamos tentar nos apegar mais à questão conceitual, contextual e as discussões que tem sobre isso, né? As necessidades de mudança, enfim, atualizações e nisso. Bom, nós somos o grupo 4, é formado pelo Alexandre, por mim, Álvaro, a Cleidinara e a Lidiane. Eu vou... Pode passar o slide, por favor? Bom, eu vou começar apresentando a parte da introdução e depois eu vou falar, primeiramente, mais uma parte contextual, a parte do problema, da justificativa, contextualização. Vou dar a CPC, mas como eu disse, não vou pegar a questão técnica, né? Mais uma questão conceitual e bem, assim, passando mesmo para não ficar muito maçante e a gente deixar, de repente, eventuais dúvidas para discussão. E se tiver que ser um pouco mais profundo na questão técnica, que seja na discussão. E depois vem a Cledinara para falar sobre a divulgação, que é uma questão também que vem sendo bastante discutida, se aumenta o número de divulgação de relatórios para as empresas, se isso vai ser útil para o investidor ou não, se vai aumentar o custo, então é uma discussão boa. Do mesmo jeito, aí logo na sequência, o Alexandre vai falar da questão da amortização do goodwill, né? Aí vai falar da maioria subjetividade, e nesse ponto também é uma questão bastante discutida e controversa, já foi amortização, aí vem a parte do teste de imparidade, aí muita gente quer que volte a amortizar, né? E isso é uma coisa bacana que o Alexandre vai ter bastante coisa para falar para a gente aí. E, por fim, a Lidiane vai falar do teste de impairment, indicadores do valor de recuperável abaixo, melhorando a contabilização do goodwill e simplificando o teste de impairment. Bom, pode passar, por favor. Bom, para começar, né, como todo trabalho deve começar, a gente levantar os problemas da pesquisa, né, os problemas do nosso, no caso do nosso trabalho, nossa apresentação. Bom, dentre vários problemas, elencamos esses 4 aí, que é o que a gente julgou que está sendo mais discutido aí no meio aí, no board, então a gente achou que esses que deveriam constar, mas problemas pode haver muito mais que esses dentro dessa temática, que é bastante controversa. Então, primeiro é o teste de impairment, ele pode ser eficaz, mais eficaz, né? Se pode ser melhorado, pode demonstrar melhor, se ele pode ser mais tempestivo, que existe também uma reclamação muito nessa questão da tempestividade. Se o goodwill deveria ser amortizado, né? Porque isso é uma discussão que existe, a questão da amortização, se ele deve ser testado, né? A questão da imparidade. O problema 3, se é viável mensurar e contabilizar o intangível separado do goodwill. Isso é uma coisa bacana de se discutir também. O Alexandre, ele deu uns toques bem bacanas no decorrer do trabalho, na discussão do grupo, que ele vai falar ao longo do trabalho, e uma coisa, assim, bem bacana, bem, assim, é uma coisa bem legal para se discutir. E, por último, a questão 4, se deve se apresentar o valor patrimonial excluindo o goodwill. Isso aí também vai muito na questão das demonstrações, né? Se na hora de demonstrar isso vai surtir algum efeito, se isso tem algum custo relevante, se isso também traz algum ganho de informação para o stakeholder. Pode passar, por favor. Bom, no slide 3 já vem a parte da justificativa. Desculpa, slide 4. A parte da justificativa. E aí, no caso, a justificativa sempre se apegando à relevância, né? Então, o que tem que se falar da relevância aí, né? É relevante, né? Esse trabalho, esse plano de trabalho, ele é relevante, essas discussões são relevantes, a questão da amortização, impairment, enfim, goodwill, combinação de negócio. A relevância, ela é bastante considerável, né? Porque
você considerar, assim, você vai equacionar interesse entre empresas, investidores, acomodando os interesses e minimizando o custo, isso se torna uma coisa interessante. Se o pronunciamento conseguir atingir esse objetivo de minimizar custos para as empresas e fornecer informação para os investidores, já se torna a relevância suficiente para a discussão, né? Pode passar, por favor. Bom, aí, continuando nos textos, vamos fazer aqui uma breve definição, uma breve contextualização, porque mais à frente isso vai ser discutido também pelo pessoal. Então, a ideia aqui é mais falar uma questão conceitual, uma questão um pouco do todo, né, para depois o pessoal detalhar isso mais à frente. E aí, nesse sentido aí, o que tem que se falar do goodwill, né, as previsões da CPC, na CPC 4 e na CPC 15. Na 4 é o ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura gerada internamente. E na 15, os bens econômicos futuros resultantes de ativos adquiridos em combinação de negócios. Então, assim, esse é o tratamento dado pelas CPCs, mas o goodwill, né, como a gente discute muito em aula aí, ele tem alguns tipos de tratamento contábil, né? Isso também vai ser discutido mais à frente, eu não quero me aprofundar aqui, mas só falar rapidamente. Existe um aqui que eu vi, que eu não conhecia, que é o write-off, que seria eliminar, né? Write-off de imediato. Seria eliminação de imediato. Eu estava conversando com um colega que mexe com empresa americana, ele estava dizendo que, eu não sei até se tem um pouco a ver isso, mas ele estava dizendo que nos padrões americanos, eles usam muito a questão de baixar para despesa, né? E aí eu acho que seria isso, a questão de eliminar de imediato o goodwill. Eles não têm muita questão de manter isso ativado, né? Eles dão preferência sempre para despesa. Então, essa questão de eliminar, né, o write-off, eliminar de imediato. E aí tem a questão que vai ser discutida também, mais à frente, bem detalhado, né, que é a questão da amortização e do impairment. E nesses assuntos aí vai entrar o Alexandre e a Lidiane e eles vão falar isso detalhadamente melhor para vocês. E aí, uma questão um pouco mais científica, aí tem uma definição de Hendrickson e Van Breda, e aí existem várias, vai ver no slide à frente, existem várias formas deles classificarem, né, o goodwill. Mas nesse caso aí, esse pessoal que é um pessoal que é mais da linha da sinergia, eles determinam que é o custo excessivo de uma empresa adquirida em relação ao valor justo atual dos ativos líquidos, identificáveis separadamente da empresa adquirida, que é capaz de gerar algum benefício futuro. Esse pessoal ele é bastante da linha da sinergia. Eles acreditam muito que a sinergia que gera mais o goodwill, né? Mas aí mais à frente, pode passar o slide, por favor. Mais à frente, vou mostrar a origem, um breve histórico sobre o goodwill. E aí, nesse breve histórico, eu vou falar da origem e também dessas 4 teorias, né? A origem é uma coisa assim, que foi até interessante para mim, eu não sabia que era uma coisa tão antiga assim. Ele vem desde o final do século XIX, né? Esse primeiro trabalho foi a primeira obra sobre goodwill, né? Desse Lawrence Robert Dixie. E ele fez em 1897, já escrevia sobre goodwill. E lá naquela época os propósitos eram outros, né? Eram outros tipos de combinações de negócios. Mas a coisa foi evoluindo tanto e hoje em dia os tipos de combinações são inúmeros. Tanto que você vê que tem CPC para tratar o assunto e ainda tem coisas a ser discutidas, né? Bom, e para continuar o assunto também, para não ficar entrando muito na questão técnica e tentar contextualizar mais, tentar deixar a coisa mais dinâmica e conceitual, a coisa conceitual, a gente fala sobre as 4 teorias que explicam o goodwill, né? Segundo Yamamoto, ele descreve 4 teorias possíveis de descrever o goodwill. A primeira dela é a teoria dos intangíveis. A teoria dos intangíveis, eles tendem, né, a atribuir o goodwill, essa diferença, esse ganho aí, esse intangível, eles tendem a dizer que isso está atrelado ao próprio intangível. Eles dizem que o goodwill é uma coisa intrínseca ao intangível. O intangível ele vem ao longo do tempo ganhando valor, e nessa medida que ele ganha valor, ele gera o goodwill atribuível. Tanto que alguns autores dessa linha da teoria dos intangíveis,
eles chegam a afirmar que o goodwill é uma coisa junta da empresa, que não dá para se separar isso da empresa, não dá para ser o ativo você consegue separar, mas esse goodwill, esse intangível, você não conseguiria. Aí a segunda teoria, a teoria do superlucro. A teoria do superlucro, ela define a questão do lucro excedente. Então existem duas figuras, né? Um lucro normal, podemos dizer assim, que era uma empresa média, uma empresa ou uma empresa sem o goodwill, né? E a figura do superlucro, que seria o quê? Esse lucro que uma empresa poderia gerar tendo um goodwill. Então, seria o lucro adicional. Então, ele faz uma comparativa entre o lucro normal e o lucro adicional e determina o superlucro. Então, ele diz que esse superlucro é uma métrica de avaliação do goodwill. Na terceira teoria, que é a teoria dos resíduos do goodwill, o ativo intangível retém o valor residual ao longo do tempo, que integrados em si resultam em resultados superiores ao valor patrimonial. Então, nesse caso aí, ele é parecido até com um dos intangíveis. Só que nesse caso aqui, o goodwill ele é gerado pela integração dos ativos intangíveis. A última teoria, a quarta e última teoria seria a teoria da sinergia, que é até o exemplo que eu citei anteriormente, né, do pessoal a definição que eu coloquei no slide anterior. Eles dizem que é o ganho gerado pela sinergia da combinação de negócios. Então, existem alguns tipos de combinação de negócios, algum tipo de negócios que, se você integrar duas áreas, integrar dois conhecimentos, você vai conseguir uma sinergia, um ganho, né? Então, essa teoria discute essa situação. Bom, pode passar o slide, por favor. Bom, próximo slide, vou dar só uma passada rápida também, como falei no caso do Google, eu vou falar do caso do impairment. Fazer só uma contextualização, uma conceitualização também, nada de aprofundar em técnicas. Então, primeiramente, o que seria a definição do impairment, né? Ele é um teste de recuperabilidade. Ele é utilizado para mensurar a perda da capacidade de recuperação do valor contábil de um bem ou direito de longa duração. Então, como a gente está cansado de saber, está cansado de estudar, ele faz o teste para medir o valor do ativo, para medir se o valor registrado na contabilidade está condizente com aquilo que os preceitos, os padrões contábeis determinam. Então, você testa o bem para dizer, né? E como é que você testa esse bem? Através de duas formas, valor justo ou valor em uso. E aí, uma terceira forma seria o valor contábil, né? Ou valor histórico, que seria o valor que está registrado na contabilidade. O valor justo é o preço que você... É o mercado, é o preço que você conseguiria pelo bem, transacionando ele no mercado. Então, assim, resumindo tudo isso que está escrito aí, é a avaliação do mercado. E o item 2, que é o valor em uso, ele seria, resumindo também esses termos todos, é o fluxo de caixa descontado que o ativo pode gerar. Então, você projeta um fluxo de caixa para o ativo, aquele fluxo de caixa adicional que o ativo poderia gerar dentro do negócio, desconta isso a valor presente, a taxas pré-determinadas aí, e aí esse é o valor em uso. Bom, pode passar, por favor. Aí, para também a questão do impairment, ele já foi um pouco, assim, a questão do goodwill foi bem mais fácil de encontrar histórico. Tem um artigo, até um artigo que ele é sobre contabilidade, mas publicado na revista de psicologia, eu achei bastante coisa histórica, porque não era coisa técnica, era coisa histórica sobre o goodwill. Você conseguir ver a linha de evolução dele, a linha de pesquisa, os pesquisadores. Então, tinha um artigo bom sobre isso. Agora, o impairment já foi bem mais difícil, eu não consegui encontrar essa questão contextual histórica sobre impairment. Mas a gente sabe, né, ao longo dos nossos estudos, que ele foi introduzido no Brasil pela 11638, em 2007, até está faltando aqui, vocês me desculpem, faltou a barra 07 ali, e regulamentado pela CPC-1, o comitê regulamentou através da CPC-1. Mas assim, eu não botei aí porque não é uma fonte segura, mas eu pesquisando assim, eu vi em algum portal essas coisas de contabilidade, que se falava em impairment desde 2000. Eu acho que algum órgão aí emitiu algum parecer, mas eu resolvi não pôr porque não era uma coisa segura para se pôr. Mas eu achei dentro de um portal de contabilidade uma informação desse tipo. Eu acho que
Até não vou lembrar bem, mas é uma informação aí a mais. Pode passar, por favor. Bom, aí para entrar aí no nosso tema especificamente, é o que a gente vai discutir hoje. Os fatos que a gente vai discutir hoje estão relacionados à CPC 15. Então, também da mesma forma que o goodwill e o impairment, vou tentar dar uma passada rápida no assunto e contextualizar, sem também falar demais. Bom, o objetivo do CPC 15 é aprimorar a relevância, confiabilidade e comparabilidade das informações contábeis relativas à combinação de negócios. Então, a CPC, o objetivo específico dela é a combinação de negócios. Nós temos também a CPC 4, que fala do goodwill, ela é CPC do intangível, né? Aí nos itens ela fala sobre o goodwill, mas a CPC 15 ela é mais abrangente em termos de combinação de negócio, né? Ela vai tratar com mais detalhes a combinação de negócios e o goodwill dentro desse contexto. Bom, aí que para falar, assim, até eu escolhi algum, porque tinha tanta coisa para colocar do CPC 15, então, assim, eu busquei aqui as principais para se colocar no slide, né? Mas aqui eu posso falar, né, na apresentação. Nós temos aqui, assim, a questão da aquisição, né? Então, existe discussão em cima da aquisição. Quando reconhece na aquisição, existem exceções. Existem exceções para reconhecer em eventos subsequentes e existem exceções para não reconhecer. Existem também separação de ativos, existem exceções da separação, se você vai reconhecer tudo junto dentro do goodwill, ou se você vai tentar separar o máximo possível dentro do intangível. Então, são discussões diversas dentro dessa CPC 15, mas, como eu disse, nesse momento, a gente não quer entrar em maiores detalhes sobre isso, né? A gente quer falar sobre sobre as discussões, sobre as melhorias que podem ser feitas, sobre as discussões do comitê nesse momento, e também dos stakeholders como um todo, né? Então, só para finalizar aqui essa questão CPC 15, então, aqui eu coloquei só os principais pontos. A partir da data de aquisição, o adquirente deve reconhecer separadamente o ágio por expectativa de rentabilidade futura. Aí depois um outro item também que acho que é interessante dentro da CPC 15, né? Que os ativos identificáveis adquiridos e passíveis assumidos devem atender, na data da aquisição, as definições dispostas no CPC 00, então, quer dizer, tem assim, a correlação com 00. Os itens 51 e 53 determinam quais são as partes para obtenção do controle que resultam em partes separadas. É aquilo que eu falei um pouquinho antes, que assim, existe uma discussão também entre reconhecer separado e reconhecer junto, né? Reconhecer tudo dentro do goodwill ou tentar separar o máximo possível o que é intangível e o que é goodwill, né? Isso também é uma discussão que a gente vai detalhar mais à frente. E aí, por fim, se pode resultar no reconhecimento de alguns ativos e passivos que não tenham sido anteriormente reconhecidos. Aí, devido a terem sido desenvolvidos internamente, então, essa primeira parte aí, ela vai em cima também da questão das exceções e dos eventos subsequentes. E a segunda parte, devido a terem sido desenvolvidos internamente, seus custos registrados pela empresa. Essa situação é a situação da empresa que não ativa gastos de desenvolvimento e pesquisa ou coisas do tipo. Ela vai contabilizando tudo na despesa e, no final das contas, ela tem um ativo imenso, mas foi tudo contabilizado como despesa. E aí ela praticamente não tem registrado isso na contabilidade, mas, ao mesmo tempo, ela tem isso como, dentro dos negócios, dentro da operação dela, ela tem esse fenômeno. Aí, a partir de agora, então, eu vou estar passando. Não, peraí, tem mais. Pode passar, por favor? Aqui é só para, a partir de agora, o meu último slide, eu vou estar passando para o pessoal. Mas antes de passar para o pessoal, na sequência agora vai vir a Cleidinara para falar. Mas antes de falar, eu queria só colocar os principais, o que o board está considerando como principais itens de discussão, né? Então, o primeiro item aí seria a parte da demonstração das informações sobre aquisições. Então, tem uma discussão muito grande sobre isso, e os investidores, alguns, não são todos, mas alguns demandam
que haja mais informações em separado sobre cada aquisição. As empresas acham isso muito trabalhoso. Elas falam que se eu tiver que, cada aquisição que eu fizer, eu tiver que ter um balanço separado, é custoso, tá? Então existe uma discussão sobre isso. A outra seria acho que talvez a maior das discussões seria o teste de imparidade do goodwill, né? Então isso aí tem gente que acha que deve voltar a amortizar e, enfim, eu acho que a maioria talvez acha isso, né? Que tem que voltar a amortizar, que é mais fácil, é mais prático e é mais barato também. Agora eu li que tinha alguns investidores que usavam o impairment para avaliar o negócio, se o negócio rendendo. Ele usava como medida de avaliação de negócio, né? Por exemplo, como uma medida de fluxo. Você vai fazer um valuation de uma empresa, você usa o fluxo de caixa descontado, né? Alguns investidores estavam fazendo isso com o impairment, e até o conselho se pronunciou quanto a isso, dizendo que não é o papel do, do não é papel do impairment fazer avaliação sobre o negócio, né? O papel dele é outro, o papel dele é contábil, é ajuste contábil, e a avaliação econômica, financeira e de desempenho não deveria ser feita através desse mecanismo. Bom, aí também tem se deve reintroduzir a amortização do goodwill, seria o item C, e por fim é o item que eu vou falar um pouquinho mais adiante, quase no final, se deve reconhecer o intangível separadamente do goodwill, que é outra discussão boa também. Isso aí o Alexandre deu um toque muito bom, que depois que ele falou para mim, ele falou assim, se reconhecer separadamente, já não é mais goodwill, né? É uma coisa lógica, é intangível. O máximo que der para separar, tem que ser separado, né? Se não foi separado, é porque não deve ser, porque é goodwill mesmo. Então, assim, é até uma coisa que, como se fala em direito, é de ofício, né? Você elimina de ofício. Você nem assim, mata o argumento antes de começar a avaliar, né? Mas, enfim, então essas seriam as minhas considerações. A partir de agora, vamos falar um pouquinho sobre divulgações com a Credinara. E eu espero que tenha sido gratificante para vocês aí. Obrigado. Obrigada, Álvaro. Agora eu vou falar sobre as divulgações e informações sobre aquisições. Boa noite para vocês. Pode passar, Alexandre? As divulgações e informações, todo mundo sabe que o CPC 15, Combinações de Negócio, é uma operação em que uma empresa adquire o controle de um ou mais negócios, independentemente da forma jurídica da operação. O goodwill assume um papel importante na demonstração da posição financeira de muitas empresas. Então, além dele fazer essa posição financeira de muitas empresas, ele precisa mais de divulgações e informações sobre a aquisição de compra. Então, algumas são, deve ser obrigada o fornecedor fornecer aos investidores informações que os investidores possam usar para a tomada de decisões. O objetivo da divulgação é fornecer informações, desempenho de uma aquisição. Então, se não for resolvido o problema da assimetria de informação, o mercado de capitais pode subestimar o valor de ideias boas e superestimar o valor de algumas ideias ruins. O problema da assimetria de informação provoca o fenômeno de seleção adversa, por não ser possível identificar os bons investimentos daqueles duvidosos. O mercado avalia os investimentos por um nível médio, prejudicando o desenvolvimento do mercado. Também as obrigações a fornecer aos investidores informações devem ser obrigadas a fornecer aos investidores informações relevantes sobre a divulgação para a tomada de decisões, informações que os investidores possam usar. O objetivo da divulgação é que uma empresa deve ser obrigada a fornecer aos investidores uma gestão da empresa para monitorar as aquisições. Ao fazer esses monitoramentos, precisa ser melhores informações para ajudá-los a compreender uma aquisição e, em particular, a subsequente realização de aquisição. Melhores informações ajudariam os investidores a avaliar o desempenho e muito mais efetivamente responsabilidade à administração por suas decisões e de aquisição de negócio. Pode passar, por favor?
Aqui eu coloquei um quadro sobre as empresas devem divulgar as informações que a administração usa para internamente monitorar a aquisição, como eu tinha dito antes. Quais métricas devem ser divulgadas? Nenhuma métrica é única, é adequada. Abordagem da administração, métrica operacional ou financeira. Todas as aquisições materiais devem ser divulgadas. A divulgação de todas as aquisições materiais pode ser onerosa. Posição preliminar define a administração como principal gestor das operações. E segue umas vantagens que a informação que são usada para a tomada de decisão é que são preparados e monitorados regularmente para o uso de gestão, pode ser examinada mais de perto que as informações geradas apenas para relatórios externos, uma ou duas vezes por ano. E essa abordagem pode minimizar o custo de fornecer informações erradas. Porque, assim, o principal motivo para divulgar essas informações não é para fornecer comparabilidade com outras empresas de aquisições, mas para ajudar os investidores a entender como é uma aquisição progredido em relação aos objetivos que a administração de uma empresa estabeleceu. Pode passar, por favor? Aí a posição da IASB. Requerer que as empresas... Desculpa. Requerer que as empresas divulguem no ano de aquisição. Exigir que as empresas divulguem o valor dos passivos de plano de pensão de benefício e da dívida adquirida na data de aquisição. Exigir que as empresas divulguem receita, lucro operacional e fluxo de caixa. O termo realização subsequente de uma aquisição refere-se ao papel para o desempenho após a aquisição da empresa, adquirida em conjunto com o desempenho de qualquer outra parte dos negócios, da aquisição afetiva por aquisição. Então, a IASB, ela exige que você divulgue as contas, as aquisições no próprio ano. Ela também precisa que você divulgue as receitas, o lucro operacional, o fluxo de caixa. E pode passar. Aí eu vou dar a palavra para a Leidiane. Muito obrigada. Bom, a Crediana falou aí sobre a parte da divulgação, né? E antes de eu começar essa parte dessa discussão, dois pontos. Tá nada. Aí essa parte da principal discussão, assim, desse discussion paper, né, desse trabalho do IASB de agora, é focado sobre os modelos de tratamento contábil subsequente desse goodwill. Se você vai permanecer usando só o impairment ou reintroduzir a amortização além do impairment. Aí aqui eu começando, eu queria colocar duas frases de efeito, né? A primeira do próprio IASB, né? Que eles reconhecendo que os dois modelos têm limitações, então nenhum vai suprir realmente, e que na visão preliminar deles, eles ainda defendem a posição de apenas aplicar o impairment, mas a gente vê que não tem tanto consenso nessa área. E aí a segunda frase que eu coloquei embaixo é mais efeito ainda, que eu achei muito interessante, falando que a escolha entre esses dois modelos seria escolher entre o pior mal. É aquele famoso caso tiro na mão ou tiro no pé, que você tem que escolher o menos pior, o menos mal, e aí ele coloca até uma finalzinha, uma crítica sutil, né, quando ele coloca at least, né, pelo menos de acordo com a maioria, que ele já está criticando que maioria seria essa, né. Aí aqui os principais pontos, né, da divergência de quem é a favor e de quem é contra a amortização do goodwill, né. Eu vou tentar passar rápido, porque são muitos pontos aqui, mas antes de começar a entrar sobre a amortização do goodwill, eu queria falar sobre um aspecto que o Álvaro falou lá no finalzinho da parte dele, sobre o goodwill, você mensurar ele depois que você fez o reconhecimento dos ativos identificáveis e de outros passivos, porque o goodwill, na definição dele em si, é um valor residual. Então, tudo que você não consegue reconhecer no ativo da adquirida, você, na sua empresa, né, dos itens da adquirida, você reconhece como goodwill. E até tem um trabalho no Base for Conclusions, do IFRS 3, que é
semelhante ao CPC-15 aí, que na pesquisa do FASB e do IASB, eles procuraram saber quais são os principais componentes do goodwill, né? E eles resumiram em 6 principais pontos. E desses 6 pontos que compõem o goodwill, geralmente, apenas 2 deveriam ser goodwill. 2 pontos deles é relacionado à mensuração do valor justo dos itens desses ativos que você não consegue reconhecer porque eles não são identificáveis ou alguns outros tipos de passivo, e também sobre essa diferença do valor justo do patrimônio líquido para o valor contábil. Então, eles falam que esses valores não deveriam ser reconhecidos, e uma das soluções que eles estão trazendo aí nesse discussion paper, né, nesse trabalho novo deles, é justamente a parte que o Álvaro vai falar com mais detalhes lá no final, sobre as sugestões de reconhecimento desses outros itens, para o goodwill não ficar muito pesado, né, que vocês podem ver até o primeiro item aí, né, que eles falam que o goodwill é superestimado, né? Ele pode ser superestimado por esse fator de você ser um valor residual e tudo que você não reconhece você joga para lá. E outra parte também muito importante é que outros desses 2 itens são relacionados à transação da aquisição. Então, tudo aquilo que você tem nessa parte da assimetria da informação, que você avalia errado, avalia para mais, ou você pagou a mais ou pagou a menos devido, sei lá, você está no curto prazo ali, você tem que comprar, adquirir logo, aí você acaba pagando um preço maior do que deveria, e eles trabalharam muito antes na parte de você evitar essa parte da transação. Aí você, por exemplo, tem a obrigatoriedade de ter laudo de avaliação. Porém, na parte da divulgação, que a Cleidinara falou, não tem muita informação que eles divulgam. Então, por isso que ficou esses problemas, e como eles resolveram a parte da transação inicial, agora eles estão trazendo a parte da divulgação, que é a parte subsequente. Aí, dos argumentos que é a favor da amortização e que é contra, eu coloquei na ordem aí um que geralmente rebate o outro, né? O pessoal que fala que é a favor da amortização geralmente fala que a amortização é mais simples e direta, porque ao você fazer o teste do impairment somente, você tem que testar o goodwill, e como você vai testar uma coisa que é residual, que você não consegue identificar. Então, para você acabar fazendo o impairment do goodwill, você tem que fazer praticamente todos os outros ativos que estão relacionados a ele. Então, acaba sendo um procedimento muito complicado. Isso a Lidiane vai falar mais para frente, né? Porque eu não vou entrar tanto assim no impairment, porque na amortização já tem muita discussão. E que um outro argumento de quem é a favor é que o impairment não funciona tão bem quanto o IASB esperava, mas o IASB fala que, se fosse aplicado corretamente, atenderia às expectativas. E a gente vê, né, que geralmente a parte dos argumentos de quem é a favor é mais pela parte da facilidade, de ser um método mais direto de você avaliar, que você avalia fazendo a amortização, por exemplo, você tenderia a diminuir os testes de impairment, porque você já vai reduzindo o valor do goodwill e, ao fazer isso, o valor recuperável não tende a superar esse valor contábil que você já vai estar reduzindo ele no começo. E também um outro argumento deles, que é o ponto que até o IASB tenta falar, é que o goodwill não tem vida útil definida, mas eles falam que tem, que dá para você estimar isso, e por causa disso, dele ter vida útil, que você deveria voltar à amortização. Aqui nesse slide eu vou fazer um histórico do antes e o depois, né? Porque antes a amortização era permitida e agora é proibida, mas a gente vai ver que mais à frente que tem exceções. Mas antigamente eles falavam que o goodwill tinha vida útil, que aqui também seguia o mesmo o padrão do ativo intangível que a gente viu na aula passada, né? Que se você não sabe determinar o consumo, é o método linear, e aqui, como o goodwill é residual, eles já jogaram direto para o linear, então a gente vê que tem uma relação ainda com o intangível. E também aqui a parte que eu achei mais interessante é que eles falam que é proibido você não amortizar o goodwill sob o argumento de que ele tem a vida útil indefinida. Então, antes a posição deles era que a vida útil era definida e você não podia falar que é indefinida, e agora eles inverteram essa posição, né? E o pressuposto antes deles da vida útil, como é muito difícil mensurar, era de no máximo 20 anos, e a gente vai ver que se você definiu essa vida útil acima de 20 anos, a gente vai ter uma diferença no impairment, né? Que se for menos de 20 anos, a gente vai ter o teste de impairment só quando tiver indicações de perda, e se for superior a 20 anos, você faz o teste anualmente, como é feito hoje. Isso aí a Lidiane vai falar mais para frente, né? E aqui, como ficou agora, né? Que aqui no Brasil, por exemplo, a gente parou de fazer o impairment quando a gente adotou, né, finalmente a Convergência Nacional, né, lá na 11.638, né, que o Álvaro falou, e aqui a gente também tem a parte da exceção da amortização, porque a regra é não amortizar, porém tem uma exceção,
que até no próprio manual eles falam aqui que está previsto lá no ICPC 09, que ele tem um exemplo também muito bom, e ele fala sobre essa exceção, que seria quando você tem uma vida útil determinada, mas assim, são pouquíssimas situações que você vai conseguir fazer isso com segurança. E o exemplo que eles colocam lá é lucros futuros com prazo definido. Aí no próximo slide eu vou falar mais certinho sobre essa parte. A gente tem o ponto 40, né, do ICPC 09, que fala da regra, que é o goodwill tem vida útil indefinida, então você não deve amortizar, porém, caso você tenha um prazo definido, você pode amortizar. Geralmente, o prazo definido lá que eles colocam são as concessões, que tem efeito cinético, então não basta ser uma concessão, você tem que ter esse goodwill a mais, que seriam a sinergia, né, a expectativa do negócio ser melhor do que você vender os ativos por vender, então você tem que, a importância do negócio para gerar um valor adicional do patrimônio da empresa, e aqui eu coloquei só os exemplos de concessão que tem aqui no Brasil, né, a concessão comum, que é na Lei 8.987, e das PPPs, que são da 11.079, né, geralmente, na PPP você não tem a parte da licitação, porém você tem que seguir os princípios da lei das licitações, então acaba que fica na mesma sobre o prazo, porque é proibido você fazer contratos com prazo de vigência indeterminado. Então, você já tem a vida útil aí definida. Então, para você saber a vida útil, você vai amortizar esse goodwill, é só você pegar o resto do prazo da concessão e usar o método linear. Aí aqui eu trouxe um aspecto muito interessante que eu vi no comment letter do CPC, que eles colocaram que, apesar daqui do Brasil ser proibido a amortização para fins contábeis, na parte fiscal, a gente já faz uma espécie de amortização, porque para as optantes pelo lucro real, você pode ir amortizando, né, nessa razão de uns 60 avos, que daria 6 anos, e você pode amortizar isso até 10. Então, a gente já tem a amortização pelo lado fiscal, mas no contábil está proibido, né, pelo IASB. E até no que eu usei essa frasinha aí do CPC, do comentário que eles mandaram lá para o IASB, que por mais que tenha proibido lá para fins contábeis, aqui a gente continua utilizando para fins fiscais. E aqui eu vou trazer não só a posição do CPC, né, que eles fizeram comment letter, mas também de outros entes que eu achei interessante, e também para falar sobre essa subjetividade e sobre essa possível maioria aí, né, que eu trouxe lá no primeiro slide, que seria uma maioria relativa ou uma crítica em relação a essa maioria. A primeira parte que fala da subjetividade, né, porque a gente sabe que nossa contabilidade a gente sempre usa estimativa, quase nada é realmente o valor certo, e aqui é um comentário do CPC que ele realmente, o comentário do CPC foi um dos melhores que eu achei, porque ele foi bem crítico em relação às posições do IASB, e também trouxe muitas pesquisas para embasar a opinião deles. Eu recomendo muito ler o comentário lá do CPC, e eles falam que, apesar da amortização ser subjetiva, o impairment também é subjetivo, porque nesse caso, o impairment do goodwill não tem como você ver o valor de mercado dele, não tem como você mensurar pelo valor justo. Então, você vai muito pelo valor em uso. Então, você vai usar as expectativas de fluxo de caixa, que podem, né, dependendo da administração em como eles querem tratar até no artigo que a gente vai dizer no final sobre o gerenciamento de resultados, você pode jogar o fluxo de caixa altíssimo e nunca ter perda por impairment do goodwill. Ou então, você diminui esse valor aí e reconhece logo. A gente tem essa prática aí, até o CPC coloca vários artigos lá no comentário dele, falando sobre essa prática do gerenciamento de resultados. E o outro assunto que eu queria trazer é mais pela parte da maioria, né? Também tem esse comentário do CPC falando que o IASB tomou uma decisão precipitada, né? Em assumir que só o teste de impairment seria suficiente, ou que ele seria melhor que você amortizar, mas eu não queria entrar muito nisso aí, porque ele faz muito mais uma questão de crítica em si. Mas falando sobre essa maioria, hoje, né, atualmente lá no IASB, os votos sobre você manter ou não dos 14 membros estão em 8-6, então a gente vê que não é uma maioria considerável, e também a gente vai ver nos comentários dos stakeholders que também não é a maioria essa posição de manter só o impairment, porque eu pesquisei assim por alto, foram 193 comentários, eu abri uns 20, né, eu peguei geralmente os principais, eu achei também até interessante que
A gente teve uma participação até um pouquinho relevante sobre o pessoal aqui do Brasil. Eu encontrei 7 comentários, né? Teve da Petrobras, Abrasca, da CVM, né? Que foi um comentário mais técnico, CPC, que foi mais crítico. A gente teve estudantes lá da USP, lá da UF do Fluminense e também da UF de Goiás, que fizeram um comentário lá, achei bem bacana essa participação brasileira. E eu queria comentar que foi muito difícil achar algum comentário que fosse a favor do só impairment. Eu encontrei só PwC, dos que eu abri, e a maioria do que eu abri, ou você ficava em cima do muro falando para o IASB rever essa posição, que era praticamente muito a favor, ou já era falando que tem que mudar, que é a favor, por exemplo, do CPC, a CVM, a Deloitte, e eu queria trazer essa figura do EFRAG, porque ele, lá na Europa, né, ele é tipo um principal órgão assim, da contabilidade, ele já fez uma pesquisa anterior sobre isso, e falou que lá na Europa a maioria dos comentários foi para ser a favor da reintrodução da amortização. Aí eu já queria trazer essa visão mais técnica, ele tem até estudos, tem até artigo falando sobre isso, eu achei bem legal, e a gente vai ver que tem muita essa dicotomia aí, essa divergência entre você fazer só o teste impairment e o da amortização, e realmente o principal comentário de voltar à amortização é por causa dos custos e para simplificar o impairment, que agora a Lidiane vai entrar falando melhor sobre essa parte. Muito obrigado. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Eu vou falar um pouco sobre as discussões, né, do IASB relacionado aí ao teste de impairment do Goodwill. Pode passar. Então, retomando aí o que o Álvaro iniciou, falando do teste de impairment, o que seria o teste, né? Então, seria para verificar se o valor líquido do ativo ele é recuperável, né? Seja pelo seu uso ou pela venda. O objetivo aí da norma seria que os ativos eles estejam aí contabilizados pelo menos pelos seus valores recuperáveis. Isso seria uma proteção aos acionistas minoritários, no sentido de que o ativo não esteja mensurado com um valor acima do recuperável, né? E como que deve se aplicar esse teste? Sempre que houver indícios, né, de que seu valor recuperável esteja abaixo do valor contado líquido. Isso, na verdade, é uma regra geral. Pode passar. Alguns indicadores, né, eu trouxe aqui alguns indicadores internos e externos, até para complementar também essa discussão, né, acerca aí desse teste impairment do Goodwill. Então, alguns indicadores internos seriam as decisões estratégicas, né, que podem trazer efeitos adversos, decisões também operacionais, ou mesmo a reestruturação, a obsolescência ou dano do ativo, ou a performance abaixo do esperado aí dos fluxos de caixa ou de produção. Alguns fatores externos seria a queda do valor de mercado, né, do ativo, ou mudanças relacionadas a aspectos tecnológicos, né? Uma indústria tem uma determinada máquina e aí lança no mercado uma outra com a tecnologia melhor. Então, a empresa, já é um indicativo aí de que a empresa tem que fazer o teste de impairment nesse ativo. E também, outro indicativo externo seria o aumento da taxa de juros. Já em relação aos ativos intangíveis, a norma fala o seguinte, que todo ativo intangível de vida útil indefinida e também a expectativa de rentabilidade futura em combinação de negócios, o Goodwill, ela deve ser testada anualmente. Então, aí que nasce a discussão, né, em torno aí do teste de impairment. Pode passar, falando. Exatamente. Aí, como que melhorar, então, a contabilização do Goodwill? Foi verificado, na revisão pós-implementação do PIR, depois da norma, foram identificados 2 problemas, né, relacionados ao teste de impairment do Goodwill. O primeiro é a tempestividade, que as perdas por impairment do Goodwill, elas são reconhecidas tarde demais. Então, a perda acontece hoje, mas ela só vai ser reconhecida pela contabilidade, só vai ser registrada futuramente. Então, aí essas informações, elas já não são úteis para os usuários. E as causas dessa tempestividade, segundo o IASB, são as estimativas de fluxo de caixa muito otimistas, né, ou a blindagem que protege o Goodwill contra o impairment. A blindagem eu vou falar um pouco mais no próximo slide. E as estimativas de fluxo de caixa, ela já não tem muito o que se fazer, né, porque como o próprio Alexandre falou, questão da subjetividade, né, dos valores.
Então, essas estimativas, elas dependem, na maioria das vezes, de suposições, né, de julgamentos subjetivos, e aí ela resulta numa incerteza da mensuração. O IASB fala o seguinte, que isso não é uma discussão da norma contábil, isso aí já é mais uma questão de implementação da norma, né, e que os órgãos reguladores, eles podem estar criando aí metodologias ou premissas que podem, mais apropriadas, né, para identificar a realização dos testes, ou também pode ser os auditores, né, dentro aí do processo de auditoria, eles estarem identificando alguns insights que indicam a perda do valor do ativo. E o segundo problema identificado é o teste ser muito complexo e oneroso nas empresas, porque elas precisam estar contratando uma empresa especializada, né, que tem vários conhecimentos técnicos. Imagina uma indústria com muitos ativos, então ela tem que testar cada ativo, e isso anualmente. Então, as discussões são nesses pontos, a tempestividade e a questão do custo, né, isso é muito oneroso para a empresa. Aí, diante desses dois problemas, o IASB começou a desenvolver aí uma pesquisa, né, sobre o goodwill e sobre o impairment. E aí ele levantou 3 questões. O teste de impairment pode ser mais eficaz? Né? O goodwill deve ser amortizado? Isso aí já é a parte que o Alexandre comentou. O teste de impairment pode ser simplificado? Então, diante dessas questões aí, foram realizadas aí algumas discussões. Pode passar. A questão da blindagem, né, que ela afeta aí a tempestividade, é porque eu trouxe aqui o slide, foi até da live que eles fizeram, que o próprio IASB fez, que é mais fácil de ilustrar. Então, na primeira coluna, é o negócio adquirido. Nós sabemos que o goodwill, ele não pode ser feito teste de impairment nele diretamente, tem que ser de forma indireta, porque por si só, ele não gera fluxo de caixa. Então, para ele gerar fluxo de caixa, ele tem que estar inserido em uma outra unidade, uma unidade geradora de caixa, ou num grupo de unidade geradora de caixa. Mas vamos pressupor aqui que ele pode ser feito teste de impairment, só para a gente entender o que seria essa blindagem. Então, na primeira coluna, no negócio adquirido, foi feito o teste de impairment e por algum problema ali dentro da empresa, alguma situação adversa, foi verificado que o goodwill e os outros ativos têm um valor contábil maior do que o valor recuperável. Então, aí, nesse caso, seria registrada uma perda de impairment. No meio, na coluna do meio, já é os próprios negócios da adquirente desse ativo. Então, ela teria aí os seus ativos e realizado o teste de impairment, verifica-se aí que o valor recuperável é maior do que o valor contábil. E essa margem aí é chamada da headroom, né, que seria essa blindagem. O que estaria dentro dessa margem? Poderia ser os outros ativos intangíveis que não foram reconhecidos, né, o goodwill gerado internamente, o valor justo ser maior do que o valor contábil. Só que, como nós sabemos que o teste tem que ser feito dentro do negócio combinado, então, a soma dos dois, o que aconteceria? O goodwill, os outros ativos, seriam um valor contábil menor do que o valor recuperável, por causa da margem de blindagem. Então, isso que é chamado blindagem. O IASB, ele fez alguns testes, algumas simulações, no sentido de isolar essa margem, mas ele não conseguiu. Por quê? Porque tem que fazer uma combinação de negócios, né? Então, aí o goodwill, ele vai se misturar com os outros ativos, com mais-valia, e acaba que vai mascarar um prejuízo do ágio adquirido. Pode passar. E aí tem as discussões preliminares, né? O teste de impairment, ele pode ser mais eficaz? Então, de acordo aí não é um assunto ainda que foi esgotado, mas, segundo o IASB, não existe um teste alternativo viável, né? Porque que fique um custo mais razoável, né? E seja mais eficaz do que o teste de impairment.
E a blindagem ela não pode ser eliminada, né? Que eles fizeram a simulação. E aí o teste ele não objetiva testar o goodwill diretamente. Por quê? Porque o objetivo do teste de permit é o valor recuperável do ativo e não o desempenho. Então tem essa diferença, essa sutil diferença que causa discussão. E quando o teste ele é bem executado, aí, de acordo com as premissas, né, do IAS 36, que são as premissas razoáveis, suportáveis, né, baseadas em orçamentos e previsões financeiras mais recentes e também autorizadas aí pela administração e dentro das condições econômicas ali qual a empresa está inserida e avaliando a vida útil do ativo, esse teste ele vai garantir que o valor contábil da unidade geradora de caixa seja como um todo recuperado. Então, a questão é essa. A questão não é que o teste de permit seja melhor do que a amortização, mas será que é necessária essa mudança? Então, para eles, na visão deles, não, que não é necessário mudar para a amortização. E aí, qual seria a solução para esses problemas? Seria aí a divulgação, como a Cleidinara falou lá no slide 13 e 14, a informação de desempenho subsequente, né? Porque na data de aquisição, a empresa ela vai ter que divulgar aí a justificativa e a estratégica, né, da aquisição desse bem, os objetivos e as métricas para monitorar os objetivos. Então, as informações subsequentes seriam no sentido de avaliar o desempenho em relação a esses objetivos. E aí ela detalhou isso lá, alguns indicadores que poderiam ajudar nessa divulgação. Pode passar. E o terceiro problema, né, poderia simplificar o teste de permit, de que forma? Então, a sugestão do IASB, ela fez duas propostas. A primeira é o teste deixar de ser anual e simplificar as estimativas do valor em uso, né, o cálculo das estimativas. A primeira proposta é no sentido de que o teste de permit não seria necessário ser feito todo ano, só quando houvesse algum indicativo, que aí volta lá naqueles indicadores, tanto interno quanto externo, né, para realizar o teste. Então, se tiver algum dos indicadores, aí a empresa precisa fazer o teste de permit. Se não tiver, ela não vai fazer, assim como os demais ativos. E aí poderia reduzir o custo, né, que ela não vai ter que fazer todo ano, e também vai diminuir a robustez do teste. Por quê? Porque se naquele ano não houve uma redução do valor, e fazendo o teste, ele vai divulgar ali informações que não vai ser útil, né, para os usuários. E a segunda proposta seria simplificar as estimativas do valor em uso. Então, porque o IAS 36, ele contém algumas restrições de alguns fluxos de caixa que não podem ser incluídos, como a reestruturação não comprometida. Então, e outros. E as empresas, elas falam que é muito difícil fazer essa separação, separar também as quantias, os valores que são necessários para expansão, manutenção. Então, isso que inviabiliza um pouco o cálculo do valor em uso. E aí as previsões de fluxo de caixa precisam ser razoáveis e suportáveis, né, conforme já expõe a norma, e permitir o uso de taxas de desconto e fluxo de caixa pós-impostos, ou seja, de valores líquidos, porque atualmente eles usam os valores antes dos impostos, então acaba que não reflete a realidade, né, e não fornece informações úteis para os usuários. Álvaro. Hoje, volto para finalizar essa parte conceitual e entrar no artigo. Tentar aqui. Pode passar o slide, por favor? Bom, aqui, tentar ser mais rápido, essa é só a questão dos resultados, né? Então, se ainda nas preliminares, né, na introdução, eles colocam todos os itens que estão sendo debatidos pelo comitê, pelo grupo, né?
E dentro desses itens, eles colocam as ordens de prioridade. Eles colocam esses itens, no caso que eu separei, que eu dei prioridade para falar sobre eles, porque esses itens que estão dentro da prioridade do comitê. Então, ele coloca aqui, ó, exigem novas divulgações que atualmente não são exigidas pelas normas. Exigir que as entidades divulguem um ou mais dos seguintes, aí ele coloca aqui os itens. Aí esse item 5.3, né, 5A3, seria a composição do valor contábil do ágio por combinação de negócios, com uma explicação para cada combinação do motivo pelo qual a administração considera que o valor é recuperável. Então, ou seja, aquilo que eu até comentei no início, cada aquisição que a empresa fizer, ou cada fusão, enfim, cada negócio combinado, o investidor está querendo ver isso separadamente. Isso aí, os próprios investidores divergem nisso, né? Alguns investidores acham que é útil a informação e tem outros investidores que acham que essa informação não deve ser buscada por aí. Existem outros meios de chegar nela. Até o próprio fluxo de caixa, valuation, existem outras formas de chegar nela. E então isso é uma discussão dentro dos próprios investidores, mas o comitê até já se pronunciou que algumas vezes a análise através do goodwill pode falhar, né? E aí o investidor fica achando que o método é ineficaz, mas não é bem por aí, porque ele não foi feito para avaliar investimento. Bom, então o item 5A4, né? Então seria aqui, eles chamam lá de Red Room, né? Que seria a folga, o espaço livre, né? Acho que a tradução, a melhorzinha aí, eu acho que ficou espaço livre. Então, seria o Red Room, em que uma unidade geradora de caixa inclui ágio ou ativos intangíveis na vida útil indefinida. Então, nessa questão aí, foi discutida aí em cima também a questão do Red Room, né? Então, é uma coisa também que já está, assim, objeto de discussão e controvérsia, né? A questão da blindagem, né? Que muitas vezes o goodwill suporta essa falta de valoração que ele teve ao longo do tempo, né? Ele vai jogando a despesa, vai jogando o intangível na despesa, nunca ativa isso e, de repente, ele tem um goodwill interno e não sabe disso, né? Bom, e por último, aí já seria o item 5.b, aqui está só a letra B, mas na verdade é 5.b, que seria a revisão dos requisitos de divulgação. E aí, como a Cledinara comentou no início, né, a questão das divulgações, existem algumas demandas por novas divulgações, e isso também está sendo discutido. Bom, se quiser passar o slide, por favor. Bom, aí para finalizar, a questão do maior problema entre eles, né? Eles estão lá, o dilema, né? É separar o reconhecimento dos ativos identificados da combinação de negócio, fornece informações úteis. Então, essa é a discussão. Aí é o que eu até cheguei a adiantar um pouco. O Conselho não encontrou nenhuma evidência convincente de que a mudança no requisito seja necessária. E ele alega aos críticos, né, que dizem alguns dizem que reflete o investimento, o goodwill, e é uma medida de parâmetro, outros dizem que isso não serve como medida de parâmetro. Mas, enfim, de forma geral, né, não cabe mudança, porque não é o propósito. Se for esse o motivo, não tem propósito de mudança, né? Se for motivo a avaliar investimento, não há propósito de mudança. E por fim aqui, as partes interessadas aí também, que eu acabei de adiantar também, elas divergem contra essa separação, né? Então, muitos dizem assim, isso vai viabilizar, isso vai incorrer em custos para a empresa, de repente as demonstrações vão ficar muito carregadas e não vai, de repente, atingir o objetivo, que é mostrar se o goodwill foi bem pago ou não, que esse é o interesse do investidor. Mas, de repente, o caminho não é bem por aí. Bom, eu queria falar de uma forma até resumida, porque agora a gente ainda tem um artigo para apresentar. Aí vai voltar de novo aí para a Cledinara e o Alexandre, eles vão apresentar sobre o artigo e as conclusões, o desenvolvimento, o referencial teórico, enfim, tudo que tiver aí referente ao artigo. E eu passo a bola para eles agora. Obrigado aí de novo, gente. Olá, boa tarde, boa noite, aqui agora. Eu e o Alexandre vamos falar sobre o artigo Imparidade do Goodwill como uma ferramenta para gerenciamento de resultado. A gente viu esse artigo em inglês, eu vou disponibilizar no grupo para todo mundo.
E a gente achou ótimo esse artigo para ser discutido na sala virtual e aqui mesmo. Esse artigo é da Jamila Lenz, acho que é assim que lê, para te passar. Aí a introdução, que o artigo é relacionado, é uma pesquisa que examina os prejuízos do goodwill e é usado ou não para manipular ganhos em empresas holandesas, listada na Bolsa no período de 2005 e 2008, apesar que a grande crise foi em 2008. Então, ela busca, a autora, na Bolsa de Valores das empresas holandesas, desde a introdução das normas IFR3 e IAS 36, mas julgamento profissional é necessário para a avaliação do ágio das demonstrações financeiras. Os prejuízos do goodwill estão sendo usados pela administração como uma ferramenta de gerenciamento de resultado. Essa é a grande questão da pesquisa relacionada a esse artigo, que fala sobre o restante desse artigo está estruturado em algumas pesquisas anteriores importantes sobre gerenciamento de resultado do goodwill e também nas hipóteses que são de modelos que estão sendo aplicados nessa pesquisa. E o referencial teórico, ela trata de um monte de tópicos como gerenciamento de resultado, que fala sobre a diferença entre a relação e a definição de gerenciamento de resultado que existe. Uma definição que é usada com frequência será usada nessa pesquisa, que é a gestão de divulgação no sentido de um propósito de intervenção no processo de relação financeira externa com a intenção de obter alguns ganhos privados. E também o teste de impairment com goodwill, que fala sobre a norma IFR3, que exige o ágio seja prejudicado anualmente com base nas estimativas do valor justo de negócio adquirido. O teste de imparidade substitui a depreciação anual do goodwill utilizado anteriormente. É uma implicação da aplicação do teste de redução ao valor recuperado na prática, e que é uma grande quantidade de fatores que precisam ser determinados para o cálculo de redução ao valor recuperado. Ela também fala no próprio artigo sobre o gerenciamento de prejuízo de boa vontade. Desculpa. Que essa pesquisa é uma pesquisa empírica para testar a ligação entre os ganhos deficientes de gestão de boa vontade. Eles assumem que não há padrões de caminho de ganho esperado, indicando que o caminho é aleatório. Então, no próprio artigo, ela busca alguns exemplos de algumas empresas sobre a suavização de receita, que eles interpretam esse resultado como evidência de que são as baixas são usadas para gerenciar os lucros. E pode trocar. Agora eu vou falar Agora sobre... o Alexandre vai falar sobre o restante. Pode falar. Muito obrigado. O artigo ele se baseia em três hipóteses que ele vai tentar testar. Ele separou cada uma em uma situação específica da empresa, né, alguns cenários, e ele separou nesses três principais aí, e eu vou dar um breve parecer sobre cada um deles. O primeiro, que fala sobre você tender a reconhecer impairment quando o resultado é muito baixo, é a parte que eles chamam de take a bath, que é aquele ditado. Quem está na chuva é para se molhar. Então, se o seu resultado já é muito ruim, é melhor você reconhecer logo todo o impairment agora, para você não afetar seus resultados futuros. Isso também pode ser tanto para essa parte dos resultados futuros, como para o bônus do administrador. Como geralmente o administrador tem muita força na empresa, e ele que vai decidir essa parte do impairment, né, visto que é muito subjetivo, então ele pode também pensar para o lado dele, né, naquela teoria da agência que a gente percebe quando a pessoa pensa mais nela do que na empresa em si, pensando no seguinte, o resultado já foi baixo, eu não vou ganhar bônus de
de resultado esse ano, então é melhor já reconhecer o impairment agora para não afetar os meus ganhos lá na frente. É praticamente a mesma ideia, só que em duas visões, uma da empresa e outra do administrador. A segunda hipótese que eles querem testar é se as empresas vão tender a reconhecer esse impairment também quando o resultado é muito alto. Isso aí você também tem essa mesma visão, só que ao inverso. Em vez de você reconhecer um resultado muito, muito alto agora e lá na frente você tem um resultado um pouco piores, porque esse resultado de hoje foi extraordinário, foi muito alto, então você já reconhece o impairment agora e lá na frente, para você não ter um resultado muita diferença de um ano para o outro, você já vai dando essa amortização, essa mitigação, essa suavizada, né? Eles chamam até de smoothing, que é você dar essa suavizada no resultado de agora para você manter um padrão, ou então uma curva de crescimento, ou algum interesse da empresa de manter esse crescimento. E também tem a parte do administrador, que é essa parte de você manter o desempenho. Enquanto a empresa é para você deixar esse resultado numa linha constante, numa linha de crescimento, não ter muita discrepância, por outro lado, da parte do administrador, você tem a parte dos bônus deles. Eles pensam assim, meu bônus já chegou no limite porque eu já passei do resultado que esperava e não vou ganhar nada mais. Então é melhor eu reduzir esse resultado agora para mais para frente eu poder ganhar e não ter que reconhecer lá na frente o impairment, diminuir um possível bônus que eu teria ou que eu não teria, aí pensando mais na parte dele. E essa última hipótese aí, que é quando as empresas têm mudanças, né, do CEO na presidência, elas tendem a registrar o impairment logo nessa transição. Essa parte pensando também no CEO, né, mais do administrador, não tem muita questão da empresa em si, mas pode ter, né, indiretamente, mas o principal argumento é sobre a visão do CEO em si, porque ele vai pegar a herança do antecessor dele. Então, para lá na frente ele não ter resultados piores por ele ter que reconhecer esse impairment, ele já baixa logo e a partir da gestão dele você vai vendo uma melhora constante, né, uma melhora gerenciada, assim por dizer, porque mesmo que você não tenha evidência, já reconhece o impairment agora, e lá na frente você não vai precisar reconhecer essas perdas, então ele vai ter uma crescente aí no desempenho dele. Aí, qual foi a conclusão desse artigo, né? Ele queria investigar se tinha gerenciamento de resultado ou não, e a resposta principal, assim, foi que não teve realmente indícios de que poderia ter esse gerenciamento de resultado, como se fala assim, né? Tanto pela parte do administrador como pela empresa, né? Não tem evidências fortes, assim, de que está sendo usado como ferramenta de gerenciamento de resultados. Podem ter outras, mas tiveram 3 indicações aí, uma sobre as duas últimas hipóteses, e uma mais geral, é que no ano de 2005, especificamente, né, que esse está de 2005 até 2008, para ver até o efeito da crise lá de 2008, mas como a pesquisa foi muito pontual até 2008, nem pegou 2008 inteira, ela só teve indicações no ano de 2005. Então, assim, é uma pesquisa que foi feita na época, então, por mais que não dê para tirar conclusões que teve gerenciamento de resultados, a gente já vê alguns indícios. O primeiro foi em 2005, né, no primeiro ano, pode ter sido só uma discrepância ou alguma coisa assim, mas para a segunda hipótese do Big Bath e do Smooth, né, da minimização de lucros, não teve nenhuma evidência para isso, mas você tem algumas evidências de você tentar minimizar o resultado, né, diminuir a perda, assim, mas não com esse intuito, mas seria uma coisa mais normal, assim. E em 2007 foi o único aspecto realmente significativo de indício dele, que é que em 2007 eles viram essa parte do CEO que realmente acontece, né? Quando as empresas de lá tiveram essas mudanças do CEO, você teve um aumento muito significativo do reconhecimento do impairment do goodwill. Então, a gente tem, né, muitos aspectos aí, né, outras pesquisas. Eu queria trazer mais essa porque ela é meio inicial no tema e já vai levantar aí alguns pontos de discussões aí na aula de discussões. Aí aqui a gente colocou o referencial, né, que a gente deu na pesquisa. Na própria pesquisa tem alguns links ali, se alguém quiser acessar diretamente, né, no site. E essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado pelo tempo, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, e espero que tenham todos gostado. Bom, gente, também não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, mas bom dia, boa tarde, boa noite, bom final de semana para todos aí. Obrigado. Boa noite e obrigada pela atenção. Sextou. Boa noite. E vou parar a gravação agora.